Boa tarde, pessoal. Continuando aí o nosso percurso do livro Nisto Cremos, na semana passada a gente introduziu o tema da vida cristã, trabalhando aí dois aspectos ligados a essa doutrina. Um deles é a questão da lei de Deus, o outro, na sequência, a questão do sábado. Há mais três itens que fazem parte desse bloco chamado vida cristã. O primeiro desses itens tem a ver com a mordomia cristã, o segundo com a conduta cristã e o terceiro tem a ver com o matrimônio. Essas três estruturas, esses três temas, fecham aí o ciclo de 5 temas que fazem parte desse bloco chamado vida cristã. Basicamente, os dois primeiros temas, mordomia cristã e conduta cristã, eles estão interligados, eles estão de alguma forma entrelaçados, até pela questão conceitual, né? O tema da mordomia, embora a palavra não seja a melhor das palavras possíveis para ilustrar o tema, mas por falta de outras a gente acaba usando ela. O termo de ser mordomo tem a ver com o fato de que Deus nos concede algo, e esse algo é a vida, na forma que a temos, e uma vez que ele nos dá a concessão da vida, ele nos concede a vida não é nossa no sentido de propriedade, ela é nossa no sentido de uso por concessão, o que significa que ser mordomo é cuidar daquilo que a gente recebeu por concessão. Como atrelado ao processo da vida, existem vários outros elementos, o ambiente, a estrutura do que nos cerca e que alimenta a nossa existência no sentido de ambiente, no sentido de alimentação, no sentido de todas as coisas que cercam o ser humano. Além disso, o fato de que o ser humano não é criado sozinho, ele é criado entre muitos seres e, portanto, há um processo de inter-relação entre os seres. Mordomia tem a ver com todos esses aspectos da vida. E o que significa dizer que ser mordomo é cuidar de todas essas coisas bem cuidado, cuidar de todas essas coisas de maneira adequada. Uma vez que esse é o desenho, ou seja, uma vez que essa é a condição, isso significa pontuar que ser mordomo é seguir os critérios de Deus para a manutenção e cuidado de todos esses elementos que cercam a estrutura humana, que cercam a convivência humana ou a existência humana. Daí o fato de que a mordomia tem como primeiro aspecto, como primeiro elemento direto, o cuidado. A segunda questão interessante ligada a essa expressão de mordomia tem a ver com o fato de que se tudo é de Deus, num ambiente perfeito, onde todas as pessoas têm em Deus a sua referência, as coisas funcionam tranquilamente, as coisas funcionam de maneira bastante tranquila em relação ao fato de que todo mundo entende que Deus é a fonte e a origem de todas as coisas. Mas no mundo imperfeito, no mundo de pecado, no mundo onde vivemos, com todas as resultantes do pecado manifestas nessa estrutura humana, com tudo isso junto, a gente passa a ter, obviamente, algumas questões que alteram esse padrão, que modificam essa coordenação harmônica, criatura, criador, criação e o criador. O que significa dizer que mordomia, nesse contexto, vai assumir um outro tipo de abordagem, que é a abordagem do reconhecimento deste Deus. No mundo de pecado, como a gente se distancia desse reconhecimento, a mordomia é uma forma de lembrar disso, de lembrar que nós estamos num mundo que nos foi dado no sentido de uso, mas não é nosso no sentido de posse. Estamos numa existência que nos é concedida pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus ou pela bondade de Deus, mas que não é nossa. E, portanto, a mordomia, ela tem uma função bastante peculiar, bastante específica no mundo de pecado, que é lembrar constantemente o ser humano de quem é o seu Criador, lembrar o ser humano de em que bases esse Criador elaborou e criou todas as coisas. O que significa dizer que a mordomia também tem um aspecto da entrega, do uso, da partilha ou da devolução daquilo que não nos pertence.
E, nesse sentido, a mordomia tem um aspecto que envolve aquilo que eu tenho além daquilo que eu sou. E dentre as coisas que nós temos, podemos pontuar várias delas: vida, saúde, liberdade, bens, todas as coisas que nós temos para usufruir nesse modelo de existência são coisas com as quais nós convivemos, mas coisas também com as quais nós temos que ter uma postura de compartilhamento e de reconhecimento de posse, reconhecimento de quem é o dono. Então, por exemplo, quando a gente entra na mordomia, nas questões ligadas ao corpo humano, alimentação, cuidado da saúde, uma série de questões dessa natureza fazem parte do cuidado daquilo que Deus nos concedeu, ou da proteção daquilo que Deus nos concedeu. Quando a gente fala da mordomia, no que diz respeito à vida, nós estamos falando da vida no sentido biológico formal, mas também estamos falando da vida no sentido do fluxo temporal da vida. Portanto, estamos falando de tempo. Deus nos concedeu tempo e esse tempo tem um uso definido, uma forma de uso que deve ser adequada. E essa proposta de usar da maneira adequada aquilo que Deus nos deu enquanto tempo também faz parte desse modelo. Nós temos na estrutura humana um ambiente que nos foi dado. Fomos colocados num mundo, esse mundo numa galáxia, essa galáxia entre muitas outras no universo. Portanto, nós temos uma casa e essa casa precisa ser cuidada. E a mordomia tem também um aspecto ligado a essas questões ambientais. Portanto, não faz parte da perspectiva do cristianismo a destruição da natureza. E aí eu falo por destruição, a destruição vil do modelo natural e não o consumo dos recursos naturais para a sobrevivência ou subsistência humana direta, em função de que no mundo de pecado, a gente tem que lembrar que uma regra se alterou. A inserção da morte no modelo do pecado modificou a regra original. Então, muita coisa que a gente vê nos ativismos ambientalistas da atualidade não tem nada a ver com o modelo bíblico de proteção ambiental. A Bíblia nos entregou, enquanto escrita, aquilo que é a origem de todas as coisas, mas também nos descreveu os resultados do pecado. E é natural que dentro do processo do pecado as coisas se consumam. Então, por exemplo, por mais que a gente queira manter todas as coisas funcionando dentro de um modelo de ecossistema perfeito, nessas visões utopistas de ambientalistas, a gente tem que lembrar que as pessoas precisam comer, as pessoas precisam viver, as pessoas precisam se aquecer, as pessoas precisam de uma série de coisas que estão presentes em algo que é diferente do modelo original de Deus. No modelo original de Deus, nem roupa nós tínhamos. Mas no modelo do pecado atual, nós não só temos roupas, como precisamos delas, em função de proteção, em função de calor, em função de uma série de questões. Então, no mundo em que estamos, não há o modelo absoluto de preservação. A preservação deve ser feita com consciência e não destruição por consumismo. Aí sim, nesse aspecto, nós acompanhamos o discurso das diversas correntes de proteção ambiental. O consumismo é um veneno para a sociedade e para uma série de outras questões. Mas não vamos para o radicalismo extremo da ausência completa do consumo, porque aí a gente vai para um tipo de discurso que não é o discurso de Deus. Lembrando que já lá na criação, no capítulo 3 de Gênesis, Deus vai lá e mata 2 animais e faz roupa de peles para Adão e Eva. Okay? Algo que os veganos da atualidade pulariam e se estrilariam dizendo que Deus não é vegano. Então, assim, essas questões, elas são exageros, extrapolações daquilo que é a proteção. Mas sim, na mordomia há uma responsabilidade de proteção ambiental. Não para as gerações futuras, ou não para a preservação da eternidade do globo, porque isso aqui vai ser tudo consumido no fogo, mas por uma questão de que isso nos foi concedido por Deus para um uso adequado. Essa é a consciência ambiental que a gente tem que ter como cristãos. É o que a gente ensina nos clubes de desbravadores e outras estruturas da igreja a respeito da proteção. A gente ainda tem mais questões ligadas a essa estrutura, ligadas a essa situação que envolve
o modelo de mordomia, que diz respeito à forma como o ser humano se alimenta. Todas as regras de alimentação presentes na Bíblia fazem parte da mordomia. Temperança. A temperança também está ligada a outros aspectos da vida e que começam a chegar próximos desse outro item chamado de conduta cristã. E quando a gente fala dessa questão, né, da conduta cristã, quando a gente aponta para a direção dessa questão da conduta cristã, nós obviamente estamos falando de coisas que o pecado implementou como hábitos e que não necessariamente são hábitos que Deus chancela. E isso tem a ver com a postura do cristão, com a maneira como o cristão vive, o seu estilo de vida e a sua apresentação diante do mundo. Então, dentro desse aspecto, tanto da mordomia quanto da conduta cristã, a gente tem um item ligado à modéstia cristã, que tem a ver com vários aspectos. Tem a ver com vestuário, tem a ver com bens, tem a ver com consumo, tem a ver com uma série de questões ligadas a isso que nos cerca e a forma como nos apresentamos diante dessas coisas. Significa dizer que, sim, Deus se importa com o que eu visto, Deus se importa com o que eu uso, Deus se importa com o que eu faço. Deus é um Deus de detalhes, é só olhar para a natureza e a gente percebe isso. O que significa dizer que a postura do cristão, a sua apresentação para o mundo, deve retratar suas crenças. Então, se eu acredito que um dos efeitos do pecado é a sensualidade exacerbada ou a sexualidade desenfreada, a postura do cristão em relação ao seu vestuário e à sua apresentação corporal, a imagem corporal do cristão, ela acompanha a sua crença. Portanto, o cristão se apresenta com algo que representa a sua identidade, consequentemente, a sua santidade. Igualmente, a estrutura da modéstia cristã acompanha aquilo que era o desenho original da criação. Sim, a criação original se perdeu, a gente já não tem mais a mesma possibilidade que existia no Éden, mas uma vez fora do Éden, qual deve ser o uso que eu faço do vestuário e das coisas que eu uso? Esse não pode ser um uso desenfreado, nem que exalte a soberba, o orgulho ou qualquer outro aspecto ligado a essas questões. E nem deve ser um processo falso, que roube a minha identidade ou desvie o foco daquilo que eu sou. Coisa presente em todos os elementos que vão sendo inventados pela chamada moda nos usos e costumes. Sim, o cristão deve andar bem vestido e adequado ao perfil do seu período de existência, em termos de história e cultura, óbvio, né? Eu não vou de terno à praia, como também não vou de shorts à igreja. A adequação faz parte do equilíbrio da convivência cristã, uma vez que os modelos de vestuário têm uso, têm função. Eles não estão simplesmente para se exibir. Então, dentro dessa perspectiva, a conduta cristã é a escolha adequada da melhor roupa, para a melhor ocasião, com a melhor adequação funcional, com aquilo que contribui para a saúde. Todas essas questões estão ligadas à escolha e à adequação do vestuário, por exemplo. Assim como estão ligadas à adequação dos usos que eu faço de outros objetos presentes na estrutura humana, na vida humana. Portanto, equilibrar esse modelo de acordo com aquilo que é, de fato, uma questão relacional, é parte da estrutura humana. É parte da estrutura do cristão e das preocupações de convivência humana. É inadequado, por exemplo, você pensar que um cristão possa esbanjar seus recursos ou gastá-los de forma dissoluta enquanto o seu vizinho morre de fome. Como também é inadequado eu colocar e falar, não, o cristão tem que abrir mão de tudo, viver numa vida de pobreza e miséria e dar todos os seus bens aos pobres. Esse é o radicalismo das modalidades diversas de ideologia social. Não, a ideia do modelo é ame ao seu próximo como a ti mesmo.
Óbvio que se a gente estivesse vivendo uma condição de perseguição como estavam vivendo as pessoas no período de Cristo, eles chegaram a esse nível extremo de compartilhar tudo por uma questão de sobrevivência de todos. Aí tudo certo, e faz parte do modelo cristão, inclusive isso. Mas em condições de paz e tranquilidade, a questão central é aquilo que eu uso é necessário no sentido de eu poderia fazer bem com aquilo que é desperdício, aquilo que eu estou desperdiçando. Isso não quer dizer que o cristão não possa ter coisas, não possa usufruir delas, não possa ter uma vida na forma como Deus lhe concedeu bênçãos, uma vida com a relativa tranquilidade daquilo que foi possível conquistar no seu período. Sim, ele pode. Você vai olhar os patriarcas bíblicos e vai enxergar isso em todos eles. Mas dificilmente você veria Abraão contente por estar passando por uma terra ou ver alguém passando por suas terras, sofrendo ou passando fome. Que Abraão não trouxesse para dentro do seu território e tentasse, de alguma forma, reverter essa questão. E esse é o papel dos cristãos no mundo. Portanto, quando a mordomia fala de que eu tenho que cuidar adequadamente daquilo que Deus me concedeu, eu tenho que lembrar que tudo que eu tenho não é meu. E, portanto, tem que ser usado a favor daquele que me concedeu. Ainda que ele me dê bênçãos para eu usufruir de alegria e condição razoavelmente tranquila de vida nesse mundo. Mas eu não sou deste mundo. E isso tem que estar sempre claro para a gente. Isso faz parte da visão de mordomia. Como também faz parte desse modelo de conduta cristã, todo o aspecto que envolve moral, algo que também está ligado à mordomia. A moralidade, ela tem aspectos corporais, aspectos psicológicos, aspectos relacionais envolvidos. E, portanto, quando a gente fala dessa questão da moralidade, tanto no aspecto da conduta, o cristão se conduz moralmente de forma adequada, espelhando sua santidade, ele também, sob o aspecto da mordomia, se conduz moralmente de forma adequada como uma resposta ao Criador, dizendo, eu entendo como o Senhor me fez, por que me fez e por que eu estou aqui. E eu represento, ou seja, eu vivo e represento o seu nome. Essa perspectiva, ela é importante dentro da abordagem da conduta, porque o ser humano, dentro de um mundo de pecado, como um cristão, vai dizer não para muitas questões. Mordomia também tem a ver com uma vida de sacrifícios. E os sacrifícios têm várias dimensões. Tem o sacrifício no sentido pessoal, eu abdico de determinadas coisas em prol de ajudar alguém ou de ajudar um outro. Tem o sacrifício no sentido de eu entendo aquilo que o desejo carnal me força, no sentido da pressão do pecado, ao mesmo tempo que eu abdico disso que seria a condescendência com o pecado. Então, sim, nesse aspecto, a mordomia implica sacrifício. A escolha de um padrão de conduta, ela implica em perdas. Embora não seja exatamente o melhor sujeito para a gente citar dentro de um contexto, obviamente, religioso, para essas questões, mas tem uma frase do Karnal sobre isso que é bem interessante. Ele diz, toda escolha implica perda. E, de fato, é assim. Se eu escolhi um objeto, eu deixei de escolher um monte de outros. Se eu escolhi uma conduta, eu deixei de aplicar uma série de outras. Se eu escolhi abdicar de uma coisa, obviamente eu perdi aquilo que eu abdiquei. Tem a ver com várias questões. A velha brincadeira, né, da briga com a balança tem a ver com isso. Se eu escolher ter um peso, eu abdicarei de uma série de questões. Toda escolha implica perda. Nesse aspecto de que no mundo em que vivemos, num mundo imperfeito, a gente não tem o balanceamento adequado de todas as coisas. Então, escolher uma implica em perder outra. No mundo perfeito, não é assim que as coisas funcionam, né? Você escolhe uma coisa e não necessariamente perde as outras por ter escolhido, porque elas continuarão disponíveis se forem legítimas. Mas no mundo mal, a gente tem esse desbalanceamento, o que significa sacrifício. É um outro aspecto da palavra sacrifício. Outra questão é que viver com Deus num mundo de inimigos de Deus também é sacrifício. Afinal de contas, você vai ter sempre alguém no seu calcanhar.
E esse alguém pode ser uma pessoa, pode ser uma circunstância. Viver num mundo mal, sendo de Deus, é viver entre inimigos. E essa vida entre inimigos vai produzir, de alguma forma, um impacto. Então, quando eu escolho Deus estando numa guerra, isso é sacrifício. Não tem como evitar isso. Estamos em guerra, estamos num mundo em guerra, entre o bem e o mal. Portanto, escolher o certo vai implicar sacrifício pelo impacto do erro sobre o que é certo, sobre aquilo que é certo. Então, isso também é parte desse modelo. Quando a gente traz o terceiro tema para dentro dessa discussão, que é o tema do matrimônio, o tema do matrimônio é só um recorte da conduta cristã e da mordomia. Se a gente olhar Gênesis capítulo 2, a criação do ser humano, a gente vai ver que ali dentro da abordagem que Deus tem para criar o homem e a mulher, há um plano sequencial nesse processo em que Deus cria primeiro o homem, dá a ele uma tarefa, já começa aí a mordomia, né? Vai dar nome a todos os animais, ele volta com uma dúvida, por que todos têm par e eu estou sozinho? E aí Deus põe Adão para dormir, cria Eva, entrega a Adão a mulher que criou, e Adão entende o porquê Deus fez tudo isso e expressa as coisas numa frase: deixará pai e mãe, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, serão ambos uma só carne. Quando ele expressa essa apresentação e na sequência ainda define, ela se chamará varoa porque do varão foi tomada, e diz que o nome dela é Eva, porque será mãe de todos os viventes. Todas essas expressões que estão ali entre Gênesis 2, Gênesis 3, Gênesis 4, todas essas expressões que a gente encontra fazem parte de uma abordagem, de um modelo dentro da criação que mostra que essa estrutura chamada matrimônio faz parte da essência da conduta relacional humana. Então, sim, há um processo relacional do ser humano entre pares, ou seja, entre os diversos seres humanos, mas há um relacionamento de nível maior, elaborado por Deus na fase inicial da criação, que é o relacionamento matrimonial, consequentemente, o núcleo mais fechado do modelo relacional chamado família direta. Dentro dessa perspectiva do que Deus cria, está algo que espelha a semelhança com Deus, a divindade na sua essência, ou a trindade, como puder chamar. O nível do matrimônio e o nível da trindade são elementos que se correlacionam nessa metáfora do matrimônio. Assim como Deus é um, o casal é um. Essa expressão de unidade, de integridade, é a mesma nos dois lugares. Obviamente, guardadas as dimensões do que eu estou dizendo, em função do que é a mente de Deus e o que é a mente humana. Mas, de qualquer maneira, o modelo é o mesmo. Portanto, há algo nessa estrutura que é inquebrável, é indissolúvel no sentido da criação de Deus. Obviamente, não vivemos mais isso. O pecado afetou todas as estruturas relacionais humanas e, portanto, dentro da perspectiva bíblica apontando as doutrinas, a gente passa a ter essa situação como uma situação vigente. O fato de que as estruturas relacionais humanas já não são perfeitas, já não são plenas como eram anteriormente. E essa imperfeição, ou seja, essa estrutura que é impactada pelo pecado, vai afetar todos os modelos relacionais, inclusive o matrimônio. E afeta isso em três dimensões básicas. Afeta no sentido da impossibilidade de um relacionamento íntegro pleno, sem Deus, obviamente, eu estou falando, porque o ser humano imperfeito, se relacionando com outro ser humano imperfeito, vai dar ruim no final de algum jeito. A menos que eu ponha uma terceira via nessa conta, que é Deus presente o tempo todo, e aí sim, pela terceira via, que é Deus, eu consigo equalizar a questão da compreensão do outro, da diferença do outro e do perdão envolvido nas diversas circunstâncias que um relacionamento mais próximo vai sempre gerar. Atritos e diversas ordens. E o atrito é natural simplesmente porque os dois são pecadores. Ponto. Uma segunda dimensão de efeito, de dano sobre o matrimônio, é a perspectiva temporal do matrimônio.
No contexto da criação, o matrimônio é perpétuo. No contexto do pecado, o matrimônio é só mais uma das relações humanas e que, portanto, tem começo, meio e fim. Essa perspectiva da volatilidade dos relacionamentos, ela impacta o modelo do matrimônio. Ela não impacta só os outros relacionamentos, mas impacta também o matrimônio. E daí surgem as consequências desse processo. Uma terceira via, também que impacta o matrimônio, é a desordem dos tempos das coisas na relação humana. E aí a gente tem dentro dessa estrutura do que é a previsão de Deus para o matrimônio uma sequência, que é o processo da amizade, o processo do namoro e conhecimento, o processo do casamento e então a consumação do casamento. Serão ambos uma só carne. Na estrutura do pecado, essas coisas se inverteram. Então, eu não preciso da estrutura relacional, eu primeiro conheço fisicamente a pessoa para ver se gosto, depois de conhecer fisicamente, me relaciono com ela para ver se as antenas batem, e aí, uma vez que isso deu certo, eu me caso. Essa inversão, que parece uma inversão sem muita consequência, na realidade, ela produz uma série de problemas. E um desses problemas é que ao matrimônio foi reservado por Deus uma questão muito específica, que é a unidade plena, a integridade mais substancial do processo de relacionamento humano. A sexualidade que está presente dentro dessa estrutura, uma vez tirada do casamento e colocada em outras estruturas relacionais, ela quebra essa situação de vinculação entre duas pessoas no comprometimento que elas terão por uma vida inteira. E a inversão banaliza o processo. Ah, mas é só uma questão fisiológica. Não, não é uma questão fisiológica, ela é uma questão fisiológica, ela é uma questão psicológica, ela é uma questão moral e ela é uma questão de identidade. Tratar da sexualidade como uma questão exclusivamente fisiológica é uma das grandes artimanhas de Satanás e leva à sensualidade exacerbada. E isso inverte o modelo a tal nível que não há retorno. E esse processo afeta o matrimônio. Há uma outra questão que afeta o modelo do matrimônio, que é o consumismo. Aquilo que eu me habituo na questão do consumismo geral se transfere para as outras áreas da vida. Então, essa noção de efemeridade, de que as coisas passam, de que as coisas envelhecem, de que as coisas se descartam e precisam ser substituídas por coisas novas, ela também adentra a questão dos relacionamentos. E a futilidade com que se trata o modelo do consumismo, obviamente, vai ser a mesma futilidade com a qual as pessoas vão tratar os relacionamentos. Aquilo que se perde no consumo também se perde nos relacionamentos. Por que eu vou ficar investindo num relacionamento falido? Eu estou olhando aí, obviamente, o contexto mais geral, né? O contexto no sentido do consumismo geral. As pessoas já hoje no mundo pensam assim, não, o casamento é simplesmente uma decisão de um tempo de relacionamento mais próximo. Mas ali na frente já não faz muito sentido, esse relacionamento foi bom enquanto durou, diria Vinícius, e aí a gente parte para um próximo e depois para um próximo e para um próximo. E isso virou uma condição trivial, corriqueira na humanidade. A questão é que, ao fazer isso, eu perco a perspectiva do que Deus é. E é essa, talvez, a maior questão envolvida no processo da criação de Deus lá atrás, do modelo do matrimônio. É a partir desse relacionamento formal que não só essas pessoas, mas todas as que a cercam, compreendem a natureza de Deus. Portanto, quanto menos a gente tem o posicionamento adequado dos modelos familiares, menos a humanidade compreende Deus. Quanto mais dissolutas são as estruturas relacionais, mais voláteis são os relacionamentos com Deus. Porque uma coisa está intimamente ligada com a outra. Principalmente quando a gente fala da educação de filhos. Então, tudo isso está atrelado a esse modelo. Há um conceito dentro do matrimônio o conceito é perpetuidade. Obviamente, isso é um conceito, já não é mais uma realidade em função dos efeitos do pecado, mas continua sendo um conceito. Não é porque o pecado entrou no mundo que isso deixa de ser o conceito.
Ah, o pecado vai afetar. Sim, vai afetar. Quem vai dizer se eu vou ser alcançado ou não pelos efeitos, na realidade, é a escolha que eu faço e o contexto em que eu estou. Uma parte depende da escolha, outra parte depende do contexto. Porque nem todas as escolhas a gente pode fazer. Porque as escolhas de um matrimônio são escolhas duplas, né? Elas dependem de duas pessoas e não de uma só. Portanto, sim, haverá situações de quebra relacional no mundo do pecado. A Bíblia está cheia delas para exemplificar o modelo. Mas isso não é a desculpa para dizer que tem que ser assim, já que o mundo é de pecado. Não, isso é a exceção, não é a regra. Isso é o desvio que o pecado produz como efeito colateral e não a regra do jogo. Portanto, esses elementos interligados, né, mordomia, conduta e matrimônio, que na realidade são facetas de uma mesma moeda, mostram algumas coisas para nós. Primeiro, Deus tem uma perspectiva e um plano para o ser humano. Esse plano foi quebrado pela história do pecado. Deus apresentou ordenamentos e estruturas estatutárias que nos permitem voltar ao plano de origem, mas isso implicará, como a gente viu na mordomia, em sacrifício. Em algum ponto eu terei que pagar o preço para esse retorno. E esse preço, eu não estou falando do preço de salvação, eu estou falando do preço que eu pago pelo retorno, que é a luta contra a natureza, aquilo que o pecado produziu como dano colateral. Então, nesse sentido, sim, há um esforço, porque é um sacrifício diário. Cada um diariamente tem que negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e seguir a Cristo. Sim, Deus dá poder para a gente fazer escolhas certas e mantê-las. Sim, Ele dá poder. Mas há uma escolha que eu sempre preciso fazer: ir a Ele, continuar indo a Ele, continuar abastecendo nele as minhas decisões e, obviamente, isso vai implicar em um crescimento, que é o que fecha aí, então, esse conjunto de elementos, essas 5 questões abordadas aí na vida cristã. A última doutrina, que é a que a gente vai ver na sequência, na realidade é a última enquanto fechamento, embora tenha vários aspectos dentro dela, é a questão dos eventos finais ou da vinda de Cristo, que para nós vai ser relativamente mais tranquilo em termos de tempo, uma vez que a gente acabou de sair de um estudo formal do eventos finais. Então, vários daqueles temas a gente olhou dentro do livro Eventos Finais, mas tem alguns aspectos que vale a pena resgatar, pontuar aí nessa última parte dessa revisão rápida do livro 28 crenças, ou nisto cremos, ou crenças fundamentais aí do movimento adventista. E por hoje está de bom tamanho. Sábado que vem a gente continua com mais um pacotinho aí.